Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 88º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 23, dos versículos 27 a 30, capítulo 24, dos versículos 1 a 25, o livro de Jó, capítulo 2, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 9. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Meditar em nossos devocionais, orar. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões, mas nós estamos buscando a verdade através da palavra de Deus. Satanás não está aqui para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada hoje, a semente que semeamos todos os dias, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado e incentivar a nossa família, nossos parentes queridos a lerem e estudar a Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento espiritual, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 23, dos versículos 27 a 30, e capítulo 24, dos versículos 1 a 25. Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão:
Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora, já 3 vezes, você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou que, mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém. Compreendendo o livro de Números, do capítulo 23, dos versículos 27 a 30, trago o versículo 27 para sua compreensão. Como os sírios imaginavam que alguns deuses eram poderosos nas colinas, que nada podiam fazer nas planícies. 1 de Reis, capítulo 20, versículo 23, e 1 de Reis, capítulo 20, versículo 28. Então parece que havia tanta presunção neste momento, nesses países, que alguns deuses tinham mais poder em uma colina do que a outra. A ideia das divindades locais era muito geral. Assim, Balaque poderia imaginar que seu Deus, até então, havia sido impedido pelos deuses de Israel de conceder seu desejo, mas poderia ser mais poderoso em outro lugar. Por mais baixa que fossem as concepções desses idólatras a respeito de suas divindades, não vemos o mesmo estilo prevalecer na Igreja Romana, onde muito mais virtude é atribuída a algumas imagens da Virgem do que a outra? Pelo que os devotos se reúnem em maior número nos locais onde essas imagens são encontradas. E eu encerro a leitura no livro de Números, capítulo 23, dos versículos 27 a 30, compreendendo o versículo 30. E Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar. Os sacrifícios oferecidos em preparação para esta nova realização foram os mesmos dos casos anteriores, nos versículos 14 e no início do livro de Número, capítulo 23, versículos 1 e 2. Compreendendo o versículo 24, exposição bíblica dos versículos 3 a 14. A ênfase do terceiro oráculo de Balaão está no conhecimento do povo de Deus em sua terra. A conquista de Canaã acabou. Conforme versículos 8 e 9,
Seus inimigos foram derrotados e Israel está agora desfrutando da abundante provisão de Deus na terra de leite e mel. A terra prometida é um paraíso com abundância de água, uma importante mercadoria no Oriente, e o lugar da habitação de Israel era como belas flores e árvores em um jardim. Beleza e graça são vistas na terra por causa das bênçãos do Senhor. E finalizando a compreensão no capítulo 24, a exposição bíblica dos versículos 15 a 19. O início do quarto oráculo de Balaão é o mesmo no terceiro, conforme versículos 3 e 4, enfatizando que o que ele vira e ouvira procedia do Senhor. Foi tão impressionante que o deixou prostrado no chão. Pode-se pensar que uma experiência tão marcante com um Deus vivo tenha levado Balaão à submissão e à fé, mas isso não aconteceu. O episódio apenas mostra como um incrédulo pode chegar perto do conhecimento do Senhor e, ainda assim, rejeitar a verdade, conforme Mateus 7, versículos 15 a 23. A visão é breve e objetiva, enfoca o Messias esperado de Israel e suas conquistas nos dias futuros, conforme número 24, versículo 14. As imagens da estrela e do cetro falam da realize do reino do Messias. Gênesis 49, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo 16. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Isso certamente se refere ao Messias, conforme Números 24, versículo 19, Salmos 72, versículo 8, Zacarias 9, versículo 10 e Apocalipse 1, versículo 6. Enquanto uma parte dessa visão pode ter sido cumprida em menor escala, com as conquistas de Davi, Jesus, o filho de Davi, vai cumpri-la completamente quando voltar para conquistar seus inimigos e estabelecer seu reino sobre a terra. Conforme Apocalipse 19, versículos 11, capítulo 20, versículo 6. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 2. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela." E o Senhor disse a Satanás: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face." Então o Senhor disse a Satanás: "Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida." Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: "Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó respondeu: "Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal?" Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites,
E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Satanás não desiste facilmente. Ele retornou ao trono de Deus para acusar Jó novamente. Como no primeiro encontro, capítulo 1, versículo 8, o Senhor trouxe à tona a questão de seu servo Jó, e Satanás aceitou o desafio. Temos a impressão de que Deus estava convencido de que seu servo não seria reprovado no teste. Compreendendo o versículo 7. Nem toda aflição física vem diretamente do mal. Embora os demônios de Satanás possam causar, entre outras coisas, cegueira, conforme Mateus 12, versículo 22, incapacidade de falar, conforme Mateus 9, versículos 32 e 33, deformidades físicas, conforme Lucas 13, versículos 11 a 17, dor incessante, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e insanidade, Mateus 8, versículos 28 a 34. Às vezes, a aflição física é consequência natural do descuido de nossa parte, e não temos ninguém para culpar, a não ser nós mesmos. Mas, mesmo assim, Satanás sabe usar nossa insensatez para promover sua causa. Compreendendo o versículo 9, amaldiçoe a Deus e morra. Era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse, e a esposa dele pôs a tentação diante do marido. O que faltou a ela? Em vez de ver o marido definhando em dor e vergonha, ela preferia que o Senhor o matasse e acabasse com aquela situação imediatamente. Talvez se Jó amaldiçoasse o Senhor, Deus fizesse isso. Em momentos de terrível provação, nossa primeira pergunta não deve ser: como posso sair dessa situação? Mas sim, o que posso tirar dessa situação? A esposa de Jó pensou que estivesse com o problema resolvido, mas seguir o conselho teria apenas agravado a situação. Fé é viver sem intrigas, é obedecer a Deus a despeito de sentimentos, circunstâncias ou consequências, sabendo que Ele está cumprindo seu plano perfeito, à sua maneira e em seu tempo. Compreendendo o versículo 10, as duas coisas das quais Jó não desistiria eram a sua fé em Deus e sua integridade. E era isso que sua esposa queria que ele fizesse. Mesmo tendo o Todo-Poderoso permitido que o mal entrasse em sua vida, Jó não se rebelaria contra ele ao cuidar dos problemas com as suas próprias mãos. No final, a esposa de Jó se reconciliou com o marido e o Senhor, e Deus lhes deu outra família. Capítulo 42, versículo 13. Não sabemos até onde a esposa de Jó aprendeu com seus sofrimentos, mas podemos imaginar que ela cresceu com esta experiência. E eu finalizo a compreensão no capítulo 2 do livro de Jó, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. A melhor maneira de ajudar pessoas que estão sofrendo é simplesmente estar com elas, dizendo poucas palavras ou simplesmente nos calando e deixando que saibam que nos importamos. Não devemos tentar explicar tudo. Explicações nunca curam um coração partido. Se os amigos de Jó o tivessem ouvido, aceitado seus sentimentos e não discutido com ele, teriam ajudado muito. Contudo, eles preferiram ser advogados de acusação em vez de testemunhas. No final, o Senhor os repreendeu e eles tiveram de pedir perdão a Jó, conforme capítulo 42, versículos 7 a 10. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas?
Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós, em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 9, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. A palavra apóstolo significa enviado sob uma comissão e refere-se principalmente aos 12 apóstolos e a Paulo. Estes homens tinham uma comissão especial, junto com os profetas do Novo Testamento, de lançar os alicerces da igreja. Conforme Efésios 2, versículo 20, uma das qualificações para ser um apóstolo era uma experiência pessoal de ver o Cristo ressurreto, conforme Atos 1, versículos 21 a 22, porque eles deveriam ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Paulo viu o Senhor quando estava viajando para Damasco, a fim de prender cristãos, conforme Atos 9, versículos 1 a 9. Compreendendo o versículo 7, a experiência diária ensina-nos que o trabalhador merece alguma recompensa por seu trabalho.
Se um homem é levado a ser um soldado, o governo paga seu salário e lhe oferece determinada quantia de provisões. O homem que planta uma vinha começa a comer os frutos, assim como o pastor ou o boiadeiro tem o direito de usar o leite dos animais. Compreendendo o versículo 11, isto enuncia um princípio básico da vida cristã. Se recebemos as bênçãos espirituais, devemos, consequentemente, dividir as bênçãos materiais. Por exemplo, os judeus deram as bênçãos espirituais aos gentios, então os gentios tinham a obrigação de compartilhar dádivas materiais com os judeus, conforme Romanos 15, versículos 25 a 27. Aqueles que nos ensinam a palavra têm o direito de esperar que os ajudemos. Gálatas 6, versículos 6 a 10. Compreendendo o versículo 13, os sacerdotes e levitas viviam dos sacrifícios e ofertas que eram trazidos para o templo. As leis que regiam a parte das ofertas deles e dos dízimos especiais que eles recebiam também são encontradas em Números 18, versículos 8 a 32. Compreendendo o versículo 14, Paulo estava sem dúvida se referindo às palavras do Senhor registradas em Lucas 10, versículo 7 a 8 e Mateus 10, versículo 10. Os coríntios não tinham um exemplar do evangelho ao qual recorrer, mas o ensinamento do Senhor lhes teria sido dado como parte da tradição oral compartilhada pelos apóstolos. O fato de o trabalhador ser digno de seu salário é um princípio fundamental que a igreja não tem coragem de negligenciar. Exposição bíblica dos versículos 19 a 23. Que paradoxo! Livre de todos os homens, mas servo de todos os homens. Uma vez que estava livre, Paulo foi capaz de servir a outros e deixar de lado os próprios direitos por causa deles. Exposição bíblica dos versículos 20 a 23. Estes versículos têm sido usados e mal usados pelo mundo como um sentido que Paulo não pretendia para eles. Acaso o apóstolo estava se comparando de forma incoerente? Claro que não. Paulo não era um camaleão que mudava sua mensagem e seus métodos a cada nova situação. Tampouco era um homem transigente que adaptava sua mensagem para agradar ao seu público. Ele era embaixador, não um político. Paulo simplesmente adaptava sua abordagem a diferentes grupos. Quando lemos seus sermões no livro de Atos, vemos essa sábia adaptação. Quando pregava para os judeus, ele começava com os patriarcas do Antigo Testamento, mas, quando pregava para os gentios, começava com o Deus da criação. Paulo não tinha um sermão comum para todas as ocasiões. Vale notar que nosso Senhor seguiu a mesma abordagem. Para o nobre judeu Nicodemos, ele falou sobre o nascimento espiritual. João 3. Já na presença da mulher samaritana, a conversa girou em torno da água viva. João 4. Jesus foi flexível e adaptável e Paulo seguiu seu exemplo. E eu encerro a compreensão no livro 1 de Coríntios, capítulo 9, e também da leitura da Bíblia. Trago a exposição bíblica dos versículos 24 a 27. O atleta deve ser disciplinado se quiser ganhar o prêmio. Disciplina significa abrir mão do bom pelo melhor. O atleta deve prestar atenção em sua dieta, bem como em suas horas de treinamento. Ele deve sorrir e dizer não, obrigado, quando as pessoas lhe oferecem sobremesas cheias de calorias ou ao ser convidado para as festas que varam à madrugada. Não há problema algum com comidas gostosas ou diversões lícitas, mas se essas coisas interferem em seus objetivos mais importantes, então elas são obstáculos e não ajudam em nada. O cristão não corre a corrida para chegar ao céu. Ele está na corrida porque foi salvo mediante a fé em Jesus. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.